Cuidado, um tipo de macumbaria, passa pedra. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Que a paz de Deus seja sobre a tua vida e que o sangue de Jesus te cubra e te livre de todo mal. Amém? Antes de iniciar esse ensinamento que o Espírito Santo de Deus me deu, eu quero citar um versículo que se encontra no livro de Números, capítulo 23, versículo 23, que diz assim: não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. O que o Senhor quer dizer através desse versículo? Que não há encantamento contra o povo de Deus. Não há macumbaria, feitiçaria, orações contrárias que pega no povo de Deus. Mas no povo, numa serva, num servo do Senhor que tem uma vida de santidade, uma vida de oração e que tampa as brechas, encantamento, macumbaria não pega. Quero contar aqui a minha experiência de 2 dias atrás. Preste bastante atenção para que você possa entender. Quero aqui falar também, depois de eu falar dessa experiência, 3 observâncias que nós temos que fazer para que feitiçaria, macumbaria não pegue no povo de Deus. Que não pegue no povo de Deus. Nós temos que aprender a guerrear. Porque tem aí os ministros, né? Do inimigo também. Nós somos ministros do Senhor sobre a face da terra para orar, para profetizar, para libertar os cativos, para fazer campanhas através dos dons espirituais. E o inimigo também tem as entidades que trabalham com as pessoas. O objetivo deles é destruir o povo de Deus. Amém? Eu mudei aqui para apartamento e mora, né, pessoas em cima da gente, embaixo, do lado, e são pessoas de todos os tipos. E aqui tem muitas pessoas que é espírita, é de outras umbanda, que é satanistas. E quando eu mudei para cá, eu sonhava muito com um cachorro me mordendo. São espíritos territoriais. E aonde tem um homem, uma mulher de Deus, que tem uma vida de santificação e intimidade com Deus, ele vai se sentir incomodado. E eu levantei um altar, consagrei a minha casa e eles foram embora da minha casa. Amém? E o Senhor me mostrou uma visão, assim, quando eu fui dormir. Era meia-noite e pouco, quando foi 00:13, que eu pego no sono muito rápido. Assim que eu dormi, quando você vai dormir, eu tive uma visão. Essa mulher conversa comigo, em vez em quando, aqui, e o Senhor me mostrava no momento que ela conversava comigo, passando essa pedra. E eu escutei audível Deus falando comigo. Passa pedra, um tipo de macumbaria. Ela está lançando macumbaria na sua vida. Por isso que todas as vezes que eu conversava com ela, eu sentia algo ruim. De noite eu tinha sonhos, eu sentia um cansaço, um peso. Nós temos que ter cuidado com quem nós conversamos. Lembra do vídeo anterior que o Senhor levantou uma pessoa para falar comigo, um profeta do Senhor, que ele estava me dando discernimento aguçado de espíritos, discernir espíritos. Eu já tinha, só que agora está mais aguçado. E o Senhor me mostrou que esse tipo de macumbaria é muito constantemente, passa pedra, uma pedra consagrada, que no momento da conversa, só de você conversar, tem uns determinado assunto que conversa e através daquele assunto, por exemplo, tá conversando como é que é seu relacionamento com o seu esposo, pergunta alguma coisa sobre o seu casamento, alguma situação, e ela lhe lança essa passa-pedra que é o encantamento, uma macumbaria para destruir um casamento, ou destruir a sua vida espiritual, ou destruir sua saúde, ou atacar os filhos, algo enviado ali, que o maligno apresentou ali para destruir aquela vida.
E tem os capachos deles, meu irmão. Isso acontece. Por isso que muitas vidas estão destruídas. Primeiro, porque não tampa as brechas, não tem discernimento de espírito. É o primeiro dom que o cristão tem que buscar: discernimento de espírito. O que é isso? Reconhecer se é de Deus ou se não é de Deus. Ter o reconhecimento. Isso é Deus que dá, e nós temos que buscar em jejum e oração e ter vigilância. Eu sentia algo ruim e eu já estava apresentando a Deus: Deus, repreende todo o mal, me cobre com teu santo manto. Eu ficava em espírito de oração no momento que ela estava conversando comigo, e o Senhor me deu a visão que ela estava fazendo encantamento ali através das conversas que ela vinha conversar comigo, que ela que vinha até mim. Então nós temos que ter vigilância. Tenha vigilância com quem você conversa, com quem você fala da tua vida, com quem você desabafa. Às vezes pega no momento, no dia que você está angustiada, chateada com alguma coisa. Tenha cuidado. Peça a Deus: Deus, eu posso contar, eu posso conversar. Tenha vigilância. Tem muito povo de Deus que está passando por enfermidades, lutas, por causa de encantamentos, por causa de macumbaria, feitiçaria, orações contrárias. Tenha cuidado com quem você coloca dentro da sua casa, com quem você conversa, com quem você se abre, com quem você se relaciona. Tenha muito cuidado, porque os ministros de Satanás estão espalhados por aí, e o objetivo deles é destruir o povo de Deus. E ele sabe aonde que tem uma mulher, um homem que busca a presença do Senhor. Ele sabe aonde que tem. E ele vai tentar tirar a paz. Principalmente você, se é ministro da palavra do Senhor, é ativo na obra do Senhor, ora, faz campanha, pregador da palavra do Senhor. Tenha vigilância, tenha cuidado, porque isso acontece. Amém? E eu quero citar um homem da Bíblia que passou por um momento difícil e nos traz aqui 3 ensinamentos para que possamos ser vitoriosos nessa afronta do diabo, porque o diabo ele nos afronta. O diabo ele nos afronta para tirar a nossa paz. Olha só que sim, preste atenção nessa palavra que você vai conseguir compreender melhor, e o Senhor vai te dar 3 ensinamentos que você tem que fazer. No livro de 2 Reis, capítulo 19, versículo 14. Aqui é a oração de Ezequias, que diz assim: tendo Ezequias recebido a carta das mãos do mensageiro, leu. Então subiu à casa do Senhor e estendeu perante ele. Aqui Ezequias recebeu uma carta, uma afronta. No versículo 10, acima, fala da carta do rei da Síria. Assim falarei a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Então, aqui é uma afronta contra o Deus de Ezequias, que ele não iria conseguir, que o Deus dele não guardaria, não livraria. Quantas afrontas nós recebemos? Não, o Deus que você serve não conhece o Deus que nós servimos. O Deus Todo-Poderoso, que tem a chave do inferno nas mãos. Contra ele, inimigo, potestade, Satanás não pode. Estamos protegidos, guardados na sombra do Onipotente. Mas o que o rei Ezequias fez? Ele foi à casa do Senhor, orar, apresentar ao Senhor o que ele estava passando. E o primeiro passo, seja o que for que você estiver enfrentando, uma afronta, se você está sonhando com mata, se você está sonhando com cachorro, se você está sonhando com alguém te perseguindo, levante em oração. Se você sonha recebendo comida, comendo chocolate, entre em oração. Deus, eu estou passando por isso. Apresenta ao Senhor essa causa. Primeiro passo é apresentar e orar. Deus, eu estou passando por isso. Apresente a sua causa. Apresente a Deus o que você está passando. E olha só, o final da oração de Ezequias, no versículo 19, ele dizendo: agora, pois, o Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor Deus.
Ele estava pedindo aqui, Deus me livra desse mal. Quantas vezes na madrugada eu acordei, Deus guarda a minha casa em prantos, em choro, porque você vê ali o inimigo, a entidade cara a cara te afrontando no seu quarto. Não é brincadeira. E quantas vezes eu levantei e estendi as minhas mãos, Deus livra a minha vida, guarda a minha casa, aparta todo o mal, tira todo o inimigo, toda pessoa que queira o meu mal. Quantas vezes eu já fiz isso? E nós temos que levantar em oração na madrugada. Todas as vezes que você sonhar, você sentir um peso espiritual, aquela angústia, aquela fadiga, é um espírito de inveja que causa um peso. E o espírito de inveja causa ansiedade e depressão. São doenças espirituais. Se levante em oração, apresente ao Senhor, peça para Deus te livrar. Esse é o primeiro passo. E o segundo, confiar em Deus. Muitos ficam com medo do adversário. Confia no Deus que você serve, no Deus que nós servimos. Ele tem a chave do inferno nas mãos. Confia no Senhor, não tenha medo. A palavra do Senhor, Isaías 41:10, não temas, eu sou contigo. Salmos 23:4. Diz, ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, não tenha medo. Temos que aprender, você tem que aprender a confiar que Deus é contigo, Ele te guarda. Ele mostra em sonhos, em visão, temos o sentimento que algo que está acontecendo para nós nos levantarmos em oração. Uma entidade, um maligno, demônio não pode fazer nada contra um povo de Deus, uma mulher, um homem de Deus, sem antes de avisar. Por isso que temos sonhos, para você se levantar em oração. Se levantou em oração, pediu a Deus para que... Deixa eu tirar esse gato aqui. Para que Deus o livre. O segundo passo é confiar em Deus. E o terceiro e último passo, toma posse da palavra de Deus. Não há encantamento contra minha casa, nenhuma ferramenta preparada contra a minha casa vai prosperar. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Não vou temer espanto noturno. Cite palavras. Por isso que nós temos que ler a Bíblia. Jesus combateu o diabo com a palavra quando ele estava no deserto, jejuando. Temos que tomar posse da palavra. Deus, eu tomo posse da minha palavra. Estenda as tuas mãos. Nenhuma ferramenta contra a minha casa vai prosperar. Estou guardada na sombra do Onipotente. Esse mal vai bater em retirada. Eu tomo posse da tua palavra. Decanta, labra, surianda, labás. Meu irmão, não tem macumbaria que resista. Se você orar, pedir a Deus livramentos, você confiar em Deus e você citar, tomar posse da palavra, não há macumbaria contra o povo de Deus. Tem que bater em retirada. Tem muito cristão tendo medo, temendo mais o diabo do que a Deus. Ele não pode nada. Ele se age como se tivesse todo o poder. Ele não é nada, ele não é ninguém. Nós temos um Deus que tudo pode. Temos um exército ao nosso lado. Temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aprenda a confiar em Deus. E tenha cuidado com esse tipo de macumbaria que acontece muito. Eu fui pesquisar na internet, eu não achei nenhum falando sobre isso. Eu só achei um vídeo falando que há poder muito grande nas pedras, no mundo do ocultismo. E eu não sabia disso. O Senhor está me dando ensinamentos para o povo de Deus aprender a guerrear. Acontece muito esse passa-pedra o tempo todo. No momento de uma conversa, a pessoa vai conversar. Você nunca viu a pessoa começa a conversar com você e ela ali toca no seu ombro, conversa com você, ela joga aquela passa-pedra no chão. Tá lançada a macumbaria. E se você não tem uma vida de santidade, se você não tem uma vida de oração, a sua vida vira uma tribulação. Entre enfermidade, o casamento vira uma contenda, vira uma briga.
Irmãos, vamos aprender a guerrear, vamos buscar o discernimento de espírito. Tenha cuidado, porque os demônios, o maligno está aí para destruir o povo de Deus. Mas temos os ministros, os povos de Deus, que o Senhor dá ensinamentos para poder guerrear. Então, em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo, para que vidas possam aprender a guerrear em oração, em confiança, tomar posse da palavra, ter uma vida de santidade, tampar as brechas. Se você não tampa as brechas, o inimigo, esse aqui, no pequenininho, ele entra e faz um estrago na sua vida. Amém?